Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Anderson de Oliveira, juntamente comigo está minha esposa Liliane Miranda Lima de Oliveira. Estamos gravando mais um episódio do Connectors Podcast. É muito bom ter você aqui, estar com você aqui, sim ou não, gatinha? Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos em mais um Connectors Podcast. É um prazer imenso pra gente ter você aqui conectado, together, juntinho aqui com a gente. E olha só, uma coisa muito importante, hein? Você que gostaria de comprar livros em língua portuguesa aqui nos Estados Unidos e não sabe onde encontrar aquela Bíblia top, aquele livro incrível, eu sei onde você pode encontrar. Gerazim Books. A loja física deles fica em Boston, mas eles enviam para todos os Estados Unidos. Então você que está precisando de comentário bíblico, aquelas Bíblias top demais, sabe? Que aqui a gente tem um monte. Livros. Entre em contato com a Priscila, lá da Gerazim Books, que ela vai te passar uma infinidade. Tenho certeza que o livro que você está procurando lá, você encontra, né? Com certeza você vai encontrar. Aqui na descrição do vídeo vai ter o Instagram dela, vai ter o telefone dela, é só entrar em contato, tá bom? E lá você encontra o livro, a Bíblia, tudo que você tá precisando, tudo na verdade. Tudo que você está procurando, você vai encontrar o material para a escola dominical, para você crescer no seu conhecimento e para ajudar você buscar mais, conhecer mais a palavra de Deus. Entre em contato lá com a lembrando que esse mês é mês de dezembro. O Natal tá chegando. A gente sempre gosta de presentear as pessoas com um presente bom. E pra que melhor do que você presentear com uma Bíblia linda, maravilhosa, um livro incrível. Já sabe, né? Quem vai me presentear? Ó, bom pedido. Então é só entrar em contato com a Gerazim Books, tá bom? E outra coisa, antes de mais nada, você que já tá nos assistindo, por favor, já dá um like aqui pra gente. Pega essa flechinha e envia pra pessoa que não pode perder o vídeo de hoje, que ele tá incrível. Gente, você que está aqui no nosso canal, nos ajuda a compartilhar. Nosso Instagram está crescendo. Estamos conseguindo atingir o alvo, atingir pessoas que a gente nem conhece. Juntos estamos levando o evangelho, conectando com outra pessoa. Nos ajuda a gente conectar. Você aí do Instagram, do YouTube, compartilha, manda pra todo mundo. Spotify. Estamos chegando aonde? Japão, Hong Kong, tudo isso aí. Estamos chegando anunciando o evangelho. Mas sem muita delonga, gatinha. Sem muita delonga, gatinha. Eita, olha só, quase que eu falei em línguas agora. Gente, tem um convidado especial. Entendi. Muito especial. Muito especial. Na verdade... Temos uma rivalidade, tá entendendo? Sim, temos uma rivalidade da carne, da Copa do Mundo, entende? Esse mistério aí é profundo. Bom, mas peraí, olha só. Eu quero apresentar com vocês, com muita alegria no meu coração, a Jorgelina, que ela tá com a gente aqui através do Zoom, porque nesse momento ela tá lá no Brasil, em São Paulo, a missionária. Gente, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês. E realmente um privilégio. Muito bom. Nossa, um privilégio é todo nosso. Gente, eu tenho uma aula no Gordon que eu tive o prazer de ouvir uma classe com ela. Quando eu ouvi a classe, eu falei assim, gente do céu, pera, eu preciso compartilhar com mais pessoas o que eu acabei de ouvir aqui. A classe mal encerrou, estava mandando mensagem, por favor, você aceita fazer parte do nosso podcast? E ela na mesma hora aceitou, então muito, muito obrigada, estou muito feliz que você ter topado, né, fazer parte desse nosso podcast, sem nem mesmo nos conhecer pessoalmente. Verdade. Não, mas o mundo é assim doido mesmo, né? É verdade. Uma das pessoas que trabalha comigo, eu não conhecia, amiga de uma amiga. Quando eu cheguei a São Paulo, eu mandei uma mensagem: você quer trabalhar comigo? Então, você vai fazer isso. A pior parte é que ela topou e está trabalhando comigo. Esse é o bom que o mundo se conecta com pessoas distantes, né? A internet, o bom que proporciona essa conexão, essa conexão. Por isso que o nosso... Não é à toa que a gente escolheu Conecta Podcast, porque a gente quer conectar com todos vocês. Por isso que o nome é Connectors Podcast. Mas vamos lá, se apresente pra gente, apresente pra quem ainda não te conhece, sabe? Quem é você? Qual é o seu ministério? Da onde que você é? Esse mistério aí, entendeu? Esse sotaque forte, conta aí pra gente. Então, a gente ainda está na Copa. Digo, eu sou da Argentina.
Não vai ganhar o Mundial. Vamos ver, a gente nunca sabe. Surpresas virão. É surpresa mesmo. Então, sou da Argentina. A maioria me chama de Jo, que Jorgelina é muito comprido, né? Então, Jo é mais fácil. Ah, daí não dá. E trabalho em missões há mais de 25 anos. Em um trabalho de ajuda comunitária, humanitária. Que mais? Vinha morar a São Paulo no princípio da pandemia. Eu caí em São Paulo o primeiro dia que tudo fechou. Dia 15 de março. Março. Aqui em Nova York, né? Primeiro de maio aqui foi. 1º de Eu maio. cheguei a 1º de maio que fechou tudo. Eu não tinha onde comprar lençol, onde comprar nada. Caiu de paraquedas uma pandemia ainda. Dessa forma eu cheguei para São Paulo. Assim, essa loucura de Deus mandou e eu fiz. Aí não tem outra. Mas eu já tinha morado um tempo no Rio de Janeiro, desde 2011 até 2015. Sou presidenta de uma ONG chamada Dignitate, que significa dignidade, e a gente trabalha nessa ONG com cuidado de vítimas de tráfico humano. E não sei se suficiente outra coisa. E você sempre foi cristã? Você nasceu num lar evangélico? Como é que aconteceu a tua conversão? Porque hoje o trabalho que você faz é um trabalho tão lindo, é um trabalho tão rico. Você fala assim, nossa, como é que foi isso, esse processo, sabe? A minha conversão foi meio louca, porque, como tudo na minha vida, eu acho que não tem nada normal. A minha família não era cristã, achava que Deus não tinha nada a ver com a gente. Eu sou mistura de árabe com italiano, então imagina a calma e a paz da minha família, né? na Argentina. Claro, imagina o calma, o meiga que eu sou, né? Só que não. Só que E, tá bem brasileira. e, e vem, mas a melhor escola da cidade era católica, então me mandaram para essa escola. E tinha uma freira que ela sempre contava essa história dos milagres de Jesus. Eu falava, cara, um dia sentei, eu tinha 7 anos, sentei com ela e falei assim, mas esse Jesus que você conta, essa história que você conta, são reais? Ele fazia mesmo isso? Acalmou a tempestade, multiplicou pães? Ela falou, sim. Tipo, como teria gostado de conhecer ele, quando vivia, né? Aí ela me olhou e falou assim, mas ele está vivo agora. Se você quiser, eu te apresento ele. Foi a primeira vez que me falaram sobre quem era Jesus. Aí eu cheguei na casa toda empolgada, imagina, 7 anos, né? A gente sabe da vida nada. Chego lá e o normal da minha terra é que criança depois do almoço vai dormir um pouco, é quase que religioso. Vou para o quarto para dormir, não conseguia da empolgação que eu tinha. E eu falei, Deus, se você existe, fala comigo. E eu escutei a voz audível de Deus falando que ele tinha uma herança e que essa herança começava por África. Nossa, Fiquei doida, fui procurar minha mãe, falei, mãe, Deus falou comigo. Pensa, minha mãe é ateia e eu falando isso para ela. Deus falou comigo, e eu falei, o que é África? O que é herança? Eu não tinha nem ideia de que era, claro. Ela me levou da psicóloga, falou, tá louca, vamos levar para ver o que está acontecendo. E a psicóloga falou assim: olha, se ela te falou de África, mostra para ela coisa de África. Leva para a biblioteca, leva para o cinema para ver um filme, que ela veja o que é África. Eu não tinha a menor ideia que ali começava esse contato direto, né, que a gente pode ter com Deus. Caraca. E assim tudo não foi minha conversão. De aí em diante, na casa tinha muitos problemas e eu comecei a procurar várias vezes de me tirar a vida. Mas isso E você minha já mãe já não era mais sabia. velha do que 7 anos. Eu já estava com 9, 10 anos. Foi a vez que eu tratei de tirar.
Uau. Caraca. Mas tu E frequentava alguma igreja nesse meio tempo? nada, 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 nada. Era o que eu escutava do que essa freira ensinava para gente e o Novo Testamento que eu lia. Você chegou a ler o Novo Testamento. É, eu comecei a escrever, a ler e escrever com 4 anos. Então, já encheu o saco desde cedo, né? Só vai enche de papel, lápis, para que a criança não incomode, né? Eu era dessa. É, então, minhas leituras já foram, com 6, 7 anos, eu já estava lendo livros que normalmente criança não lê, que é mais para adulto. Entendi. E isso teve um lado positivo, teve um lado negativo. Por quê? Porque aí já vai a parte psicológica, né? O teu emocional não cresce da forma que deveria crescer para você querer pular etapas. Hum, Por 11 anos, a minha mãe não estava sabendo mais o que fazer comigo, porque eu procurava de verdade tirar a vida. E aí a gente soube que tinha uma cantata de Natal, não sabíamos que era da igreja, a gente foi para a cantata porque era música, e quando termina a cantata, um pastor disse assim: quem quiser a Bíblia de grátis, pode vir. E eu corri. Por quê? Porque eu conhecia o Novo Testamento. Eu tinha escutado que existia uma Bíblia inteira e eu nunca tinha nem visto. E esse homem lá estava falando que ia me dar de graça. Então eu corri. Minha mãe, minha irmã e minha avó correndo atrás de mim, porque não estavam sabendo para onde que eu ia. E Com quando eu medo. pego a Bíblia, claro, quando eu pego a Bíblia, ele me olha nos olhos e fala assim: por que você não quer viver? Falei, caraca, quem que fofocou para ele? Aí que depois você aprende que é o Espírito Santo que fofoca, né? E, e aí ele me explicou qual era o sacrifício que Jesus tinha feito na cruz. Como que ele trazia vida, podia trazer vida para mim, que viver realmente valia a pena, que tinha muita coisa de boa. E se esse dia foi que eu me converti. Aí a sua mãe viu, porque se ela correu atrás de Minha você. mãe se converteu. Correu atrás de Minha você. mãe se converteu também, a minha avó e a minha irmã. Nesse A mesmo dia? mulherada da caça no mesmo dia. Meu olha só. Deus! Aí a gente começou a procurar a igreja, né? Onde sou essa cara, o que está acontecendo, onde que tem. E aí que a gente começou a ir para a igreja. Para a igreja. Gente, por conta de uma Bíblia que o pastor falou assim: quem quer Bíblia de graça? Eu brinco, né? Que é porque eu sou árabe, que árabe recebe o presente, goste ou não dele, né? Porque você recebe o presente, aí você abre. Se você gosta dele, você usa. Se você não gosta, você fecha de novo e dá de presente de aniversário para outro, né? Ah, tem essa Mas que cultura lá? Eu não sabia. mentira. É piada contra os meus. Olha só, eu já estava acreditando, tá vendo? Isso aí é essa cultura. Porque a gente brinca que tanto judeu como árabe, a gente brima, né? Não tem como não. De Aham. dinheiro a gente gosta. Juro. Árabe, o que não tem um Deus Moloque no bolso, não é, né? É verdade. E, e essa questão, a sua vida com a questão da missão. Aí Deus falou com você que você África, quando você tinha 7 anos, e como que foi desenvolvendo esse chamado missionário, esse desejo missionário, e, e você já começou também esse ministério missionário, esse trabalho missionário já com pessoas com o maneiro tráfico humano, como que foi Como que essa chegou, né? abordagem? Não. Eu comecei de adolescente. Com 14 anos, eu já tinha uma equipe de evangelização em o que seria aqui no Rio de Janeiro, comunidade, favelas. Você começou isso aí lá na Argentina? Sim. Ah, Então, mas o que me chamou a atenção sobre o tema de exploração sexual, mas de tráfico humano, sendo criança, foi o caso de uma companheira minha da escola. Ela era uma menina diferente do resto, vestia diferente, usava maquiagem, não era muito normal. Hoje você até vai ver, mas na minha época não era tão normal de uma criança aparecer com maquiagem na escola. E, e eu lembro que ninguém gostava dela,
E eu sempre fui daquela, né, de estar perto de aqueles que... Uhum. Perdão, Não, que isso, Não, não tem pode ficar problema. à vontade. agora deu certo. Tá certo. Depois vão ter que arrumar isso. É o Não, alarme que toca toda noite, às Tá 10 da tudo certo. noite, para lembrar que eu estou velha, eu preciso tomar um medicamento. É não, só Mas se isso. ela tomar, você pode ir, tá? quer tomar medicamento? Não, Pode. tranquila, Tem tranquila. Tô certeza? Não tem tranquila. problema. Sim. Pode. Não, tô na boa, tô na boa. Pode tomar. E então, o que me chamava a atenção é que ela era diferente, não tinha amigo com, não fazia amizade com ninguém. E um dia eu chego na escola, vejo ela embaixo da escada e ela está toda ferida, o olho todo ferido, braço cheio de sangue. Me aproximo a ela e ela me fala assim: meu padrasto me quis obrigar de dormir com o velho e eu não quis, e por isso ele me bateu. Falei para ela onde estava a chave escondida da minha casa, para ela for. Passou o dia, chegou na noite, já chegaram meu pai na casa. Contamos a história, ela contou toda a história do que tinha acontecido. Meu pai, com uma das professoras, foram para a polícia e ela ficou em nossa casa. Quando eles chegam na polícia, descobrem que o padrasto da menina era policial. Tiraram a menina da nossa casa, deram uma baita surra que ela perdeu a vista de um dos olhos e foi colocada num prostíbulo, Uau. que naquele tempo eu tinha 13 anos, 12 para 13. E, e eu fiquei com muita raiva, porque eu falei, como que uma criança passa por isso? Como que adulto não pode fazer nada? E como que Deus não fez nada? E eu lembro que fiz a minha oração mais perigosa. Eu falei, Deus, me leva para o mesmo inferno para tirar essas pessoas de lá. Que ninguém merece estar vivendo uma coisa dessa. Claro que eu não tinha a menor ideia o que terminava de orar. Fui crescendo na igreja, queria ser cantante gospel. Segundo eu ia cantar, gravar. Esse tempo era CD, né? Ia gravar CD e toda essa coisa. E quando eu estava com 21 anos, Deus me fez lembrar daquilo que era o chamado que ele tinha feito quando eu tinha 7. Falou: agora você começa a se preparar para aquilo que eu quero para você. E estava terminando de estudar pedagogia, estudei teologia, estudei missiologia, e se abriu a porta para ir para a África por primeira vez. Em todo esse trajeto, desde que eu me converti até a primeira vez que eu pisei a África, eu me encontrei várias vezes no meio do caminho, casualmente, com casos de exploração sexual, de escravidão contemporânea, de abuso sexual infantil, pessoas que se aproximavam para eu aconselhar ou ajudar no dia a dia, sempre eram casos desse estilo. Não era um ou dois, era sempre. Só que para minha cabeça me parecia que isso era casualidade. Primeira viagem que eu faço, fora do. Muito engraçado. Primeira vez que eu saio de tudo. Primeira vez que eu tomei avião, saí do estado, tudo, Deus me manda direto para a Espanha. Chegou na Espanha, a pessoa que tinha que me esperar não estava lá me esperando. Eu sou ansiosa, então peguei o primeiro ônibus que achei e fui para o centro da cidade, para Madrid. E eu entro numa rua chamada La Monte. Sem conhecer nada, primeira vez. Nada, totalmente cara de pau. A parte boa é que falava o mesmo idioma. E aí eu me encontro nessa rua que está cheio de meninas, frio de morrer, e cheio de meninas seminuas, porque era uma rua de prostituição. E eu fiquei de boca aberta, porque eu não tinha a menor ideia, nunca tinha visto uma coisa assim. Eu venho de uma cidade pequenininha, no meio da serra. Quando eu andava na cidade, a área que a gente andava era onde a gente podia comer pizza com a galera dos jovens da igreja.
é outro estilo de ambiente, não estava acostumada a isso. Não era para o que me estava preparando. Eu estava indo para quê? Para implantar igreja, estava indo para evangelizar em lugares onde não tinha presença de cristão nenhum. Não era meu alvo, a menina sendo prostituída na esquina. E o que me impactou, que eu cheguei lá, que estava morto de frio, a roupa que eu tinha não era suficiente para o frio, eu estava totalmente perdida. E aí se aproximou uma colombiana e uma paraguaia, e me falaram que o lugar não era seguro. Uma delas procurou uma xícara de café, um copinho de café para mim, e a outra procurou um casaco para mim, para poder usar, para eu não passar mal. As meninas Eu do. sentei. Essas que estavam lá sem roupa, lá Na Espanha. na Espanha. É esse tipo, é essas pessoas que se aproximaram de você e cuidaram de você. Sim. Ela estava Nossa. lá nessa situação por Livre e vontade espontânea própria vontade? ou estava em caso de abuso, de exploração sexual? Então, toda prostituição é exploração sexual. Não existe, é um mito dizer que elas estão lá porque querem. É como se você falasse assim, ai, te dou uma opção. Você quer beber água com cocô ou você quer beber água com xixi? Você disse, cara, não tem outra, não tem água com nada? Não. Então, me dá aquela que vai ser menos complicada. 95 a 97% das pessoas, meninos ou meninas que estejam sendo prostituídos, sofreram abuso antes dos 11 anos. E uma das coisas que a gente fala sobre o tema de tráfico humano não é aquilo que a gente vê na novela, no filme. Ah, pegaram dois cabelos, colocaram na caminhonete, levaram lá. Não, não existe. Isso pode ser exceções da regra. Mas na vida real isso não existe. O que vai acontecer é que a pessoa vai estar em uma área de vulnerabilidade, de maltrato, de estupro, de fome, que vai levar a querer sair desse buraco onde ele se encontra. E a pessoa acha que aceitar de ser prostituída vai ser menos dor daquilo que ela está passando, onde ela está. Quem dele, 100%. E você vai ver, por exemplo, lembra um caso que eu acompanhei na Suíça. Ela foi traficada para Espanha, da Espanha para a Suíça, não lembro que outro país foi depois. E aí, quando eu conheci o currículo dela, o histórico dela, ela tinha ido para a Europa para estudar, para fazer o segundo grau lá. Família riquíssima. Você disse, cara, não é o mesmo que a outra que eu fiz a entrevista faz uma semana atrás, que foi para a Alemanha porque não tinha o que comer. Ela veio com uma bolsa. O que aconteceu com essa garota? Aí eu sento, eu converso com ela, pergunto do histórico, que ela me conta. O pai viciado em pornografia, a mãe deitava com tudo que encontrava pelo caminho, ela tinha sido estuprada um monte de vezes pelos amigos dos pais, ela tinha começado a consumir álcool sendo criança, com 8 ou 9 anos, ela já tinha problemas com álcool. Alguma coisa te rouba a dignidade. Ninguém entrega a liberdade na mão de alguém por entregar. Você vai entregar, porque a menina ou menino que está sendo prostituído é horroroso. O que acontece lá é horroroso. Passa a ser uma coisa. Um amigo falou assim: que é prostituição? Que o que faz o cliente do prostíbulo? É um cara que paga para se masturbar por um pedaço de carne que ainda está viva. Porque ele não está fazendo sexo. Ele não está preocupado se a menina ou o menino está passando fome ou não, se está doendo ou não, se tem mais de 18 anos ou não, se quer estar lá ou não. Não, não passa por isso. Uma das coisas que você vai ver muito louca que acontece na Europa, a brasileira, por exemplo, vai ser levada para Portugal, de avião. Vai ser rapidinho. Tudo festa. Ah, tô indo, vida melhor. Ela acha que está indo
assim como ela transava aqui com os meninos que ela gostava, ela acha que o que vai encontrar lá é isso. E ela vai chegar lá tudo bonito, comprou roupa, tomou café no aeroporto, que a gente sabe que o café do aeroporto é caro, foi É com a horrível. roupa terrivelmente caro, mas é meu luxo. Sempre que eu vou para o aeroporto, eu tomo café. Vai lá para Portugal se achando que vai fazer quê? 5, 10 programas por semana, vai ganhar um monte de grana num ano e volta. Aí ela se encontra que ela é colocada num carro ou um ônibus que vai tirar de Portugal, Lisboa, vai levar para o interior do interior, onde não ninguém vai, ela não sabe onde está morando, ela não tem nada por perto. Pior, vai ser levada para outro país que ela não fala o idioma, vai nadejar em cada um dos prostíbulos que ela esteja 15 dias, um mês com o máximo, antes que ela faça a mensagem para pedir ajuda, para que tirem de lá, eles vão tirar e vão colocar em outra. E quando veja que ela está fazendo alguma amizade com alguém, vão ameaçar a família. Por quê? Porque o traficante não é um desconhecido. O traficante é o namorado da prima, é o cara do Uber, é o cara que tem o quiosque lá perto, é a menina que faz as unhas. Então, não é um desconhecido. Casos que eu já vi que foram vendidos pelo primo, sabe? É muito louco. Eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado. Olha só, porque né, quando eu pensava nesse assunto, eu pensava que alguém oferecia uma proposta de emprego. E Que vem deve essa acontecer fantasia também, de né? televisão como que você disse. Ah, que alguém oferece um emprego, você vai, não. É algo que já tem um relacionamento com a pessoa e essa pessoa leva a pessoa para outro país com esse objetivo. Ah, vou oferecer com um propósito, com uma proposta de vida melhor. Vai ter, por exemplo, do namoradinho. Aparece o gringo de olhos azuis e diz e olha a menina, não, você é o sonho. Eu quero casar com você, vem aqui. Conhece, porque tem algumas que vão cair só pela mensagem de um estilo Tinder, coisa pelo estilo. Mas tem outra que o cara vai vir aqui, vai conhecer a família, vai tirar foto. Tá indo para a Europa para caçar. Só que quando chega lá é exploração. Daí o cara Então só. você vai encontrar aquele que vai ser por trabalho, aquele que vai ser por namoro, aquele que vai ser por estudo e aquela que sabe que está indo para se prostituir, mas não imagina que vai ser um inferno que vai encontrar, porque ela perde totalmente a liberdade, totalmente. Ela passa a ser uma coisa. Se você vai para Milão ou vai para Roma, a maioria dos travestis que estão lá são brasileiros. Meu Deus. Se você vem para o centro de São Paulo e vai para a praça onde tem prostituição, a maioria dos meninos são do Pará. Se você pergunta para eles com que idade eles chegaram a São Paulo, de 9 a 12 anos. Uma criança. Poxa, gente. Eles já chegaram nessa idade, já na prostituição, para isso. E como assim? Como que isso funciona? Quem traz as crianças? Porque é uma criança de 9 anos. Tem redes que vão trazer por meio de caminhão. Dificilmente eles vêm de avião. Eles vão ver no caminhão, vão vir no carro, em teoria, com uma família. Porque desde o Pará até aqui, eles vão ser explorados sexualmente no caminho inteiro. Então, ele tá pagando a passagem dele no caminho. Eu acho que é muito além do que muita gente pensa que é, né? Porque a gente está passando por um momento muito chave no Brasil com esse tema. A Europa já entendeu que prostituição não é profissão. Holanda e Alemanha falaram assim: não, a gente legaliza, é trabalho mesmo, as meninas podem ter a liberdade, podem ter os direitos. Mas que direito você dá uma coisa? Um exemplo, essa xícara.
Eu comprei na Holanda, numa fábrica que fazem coisa única. Você consegue só uma específica. É xícara. Ah, saiu cara. Legal. Quebrou, quebrou. Compro outra. Não vou comprar uma dessa, vou comprar uma de R$ 10. Vou poder tomar café igual. A vítima da exploração sexual, hoje, escravidão contemporânea, é a mesma coisa. Perdeu a vida, perdeu a vida. Já foi. E aí você vai ver uma coisa que você vai ver. É, quando depende de modas. Então vai ter moda que vai ser a mulher cheia de silicone, com cintura pequena. Agora outra moda vai ser com o tema do dorama agora. Qual está sendo a moda do prostíbulo? As asiáticas, com carinha de criança. Vai ser segundo aquela que seja a moda do momento. Porque, na realidade, o Realmente é um cliente é um objeto. estuprador que paga para estuprar. Nossa. E geralmente as pessoas também, elas caem muito nas drogas também, né? Também tem isso. Sim, porque como você esquece de tudo? Como você suporta um dia mais sem drogas? Essa é a história. Como que você banca isso? Um exemplo, sempre as mulheres casadas sempre fazem cara de susto quando eu falo isso. Pensa a menina fazendo 40 programas em um dia. Que corpo suporta isso? Aí você diz, ela come em que, olha, em Valência tem uma rua que une Valência com, não lembro que outra cidade lá. E está cheio de meninas do leste europeu. A grande maioria que estão lá são do leste europeu. Se você pergunta para ela como é o dia a dia dela, ela vai falar. Eu chego aqui às 8 da manhã, na rua mesmo, de pé, com salto, seminua, em um sol que te queima até a alma. Você vai ver que a pele dela é escura, de tanto que o sol queimou, e quando não queimou o sol, queimou frio. Aí disse, foi cliente, 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 cliente. Quando eu estava desmaiando da fome, aí que eu notei que era 8 da noite. Pedi para um dos clientes que, por favor, me comprasse alguma coisa para comer, ou se ele tinha alguma coisa para comer dentro do carro, porque senão eu não ia conseguir fazer o programa, porque eu vou desmaiar. Aí disse que o cara deu uma volta, passou por um McDonald's, comprou, ela devorou o hambúrguer, porque ela não tinha comido nada, não bebem água, se desmaiam por isso. Por exemplo, se quebrou o salto que ela está usando e o cliente não gostou disso, vão descontar dinheiro dela. Se ela está no período menstrual, vão descontar dinheiro dela. Se ela fica grávida, o aborto vai ser pago por ela. Se o cliente deu surra nela e ela ficou com o rosto marcado, o próximo cliente não vai querer ela com o rosto marcado. Então ela vai ter que pagar multa. Então sempre você vai fazer uma mega dívida para que ela nunca saia disso. E outra coisa que ele faz, não? Dizer, vamos mandar foto para tua família. E aí é que está a parte assustadora. A grande maioria das meninas que são brasileiras prostituídas na Europa são evangélicas. Meu Deus. Não estou dizendo que são crentes, que são evangélicas. Conhece o evangelho, né? Conhece, em algum momento estiveram. Quando você escuta essa história de quem estuprou, de quem foi o primeiro que feriu elas, a grande maioria das vezes foi alguém que estava dentro da igreja. A grande maioria das vezes. Por isso que a gente fala, não é só dizer vamos resgatar a menina que está na esquina. É dizer, vamos ensinar a igreja que ninguém é para usar. Então, eu não vou ensinar para um menino, para criança, não bate na menina porque poderia ser tua irmã. Não, não bate na menina porque é um ser humano. E também não bate no menino que está ao lado porque ninguém merece de ser roubada a dignidade. Ninguém merece ser tratado como coisa. Pensa assim, se o cliente da menina
ele é cruel com a menina, com o travesti vai ser. Como é que eu acho que depois de ouvir tudo isso, a pergunta assim que não quer calar, como faz pra resgatar essas pessoas? Como que, ok, que a gente entendeu o contexto, mas porque até pra tirar elas dessa vida, eu não sei se às vezes muitas têm essa resistência. Tem medo de sair, tem medo de chegar em casa e a mãe ver a situação, ou não sei, sabe? A parte mais difícil não é o fato de tirar a menina de dentro do prostíbulo. A parte mais difícil dela entender que ela não merece a vida que ela está vivendo. Esse é o mais complicado. Você pode tirar ela do espaço da escravidão, agora, sair a escravidão de dentro do coração dela. Te dou um exemplo fácil com o tema de criança que passou por estupro, que não chega à exploração. A grande maioria da fala que eu tenho com mulheres adultas, que estão falando só agora de adulta que sofreram estupro sendo criança. Todas elas vão te falar assim: ah, mas a culpa foi minha. Aí eu pergunto: tá, quantos anos você tinha quando viveu o primeiro estupro? Ah, eu acho que 4, acho que 5, acho que 8. Eu digo: qual foi a tua culpa? Ah, eu não gritei. Ah, eu não falei para ninguém. Uma delas, que eu acho que foi a que mais me assustou e não tem como eu esquecer dela, o abuso dela foi o pai biológico. E o primeiro, era desde bebê, mas o primeiro que ela lembra com 4 anos. E eu falei assim: por que você é culpável? Falou: porque eu tinha muita bundinha. Então, claro que meu pai ia chamar a atenção. Como que não ia chamar a atenção? A culpa é minha. Quando você fala com as meninas, olha, essa aqui, uma daqui do ano passado, que voltou da Suíça, eu perguntei: como que você caiu no papo do cara? Ela falou: é que ele prometeu comida todo dia. Oh, Jesus. Oh, gente. Aí eu falei: mas você não sabia que era para prostituição? Ela falou: sim, mas na minha casa eu sou estuprada todo dia e não como. Lá pelo menos ia comer. E não faltou a comida. E ela falou assim: eu pedi ajuda para um policial, foi um policial que resgatou ela. Eu pedi ajuda para um policial porque ele estava me batendo muito. Ele ia me matar, só por isso. Senão eu suportava. Então, a escravidão está no coração. Por isso que não faz uma lei punitiva contra o traficante, contra o cliente, contra o estuprador é necessária. Uma lei protetora da vítima, que não existe. Dificilmente você encontra em algum lugar que tenha, a grande maioria não tem. A vítima passa a ser só testemunha daquilo que ela passou, mas seria muito positivo. Assim tudo, as leis não são suficientes. O único que vai libertar e vai curar essa pessoa vai ser Deus. Não tem volta. O único que vai te tirar a raiva e a dor e te tirar dessa escravidão é Jesus. Não tem outra forma. Não tem outra forma. É um mundo que eu não fazia. Ok, a gente sempre sabe, né, que existe abuso, sequestro, tudo mais. Mas tão profundo quando você está explicando. Eu ainda acredito que você está explicando ainda o raso do que você deve saber. Eu fico assim, gente, o raso dela eu já tô assim, ó. Sabe quando não tem nem palavras pra falar? Eu fico assim, gente. Que é muito louco, porque não deveria ser. E uma pergunta. Não Pode deveria. falar, Vai. pode falar, desculpa. Não, digo que uma das coisas que o tráfico humano é uma coisa que é evitável. Não é uma coisa de dizer, o que a gente viu com o Covid, por exemplo. O Covid não é evitável. Até aquele que se protegeu com uma forma, com outra, de alguma forma ele chegou a gente. É inevitável. Agora, tráfico humano é evitável. É o fato de dizer, se eu entendo que a pessoa que está ao meu lado, ela tem o sopro de vida de Deus, ela não é coisa. Se eu trato ele como entendendo que ela foi feita a imagem de Deus, é suficiente, não precisa de outra coisa. É só isso. Isso aí. Quando a pessoa não
consegue entender, por isso que a falta de amor, a falta de conhecer Deus, né? Por isso que a pessoa faz isso com o outro ser humano. E sobre esse assunto, qual que é o pior país do mundo, assim, que você já foi, que tem essa abordagem, o tráfico humano é muito explorada? Ah, assusta não. O Brasil. Sério? Não tem como não Sério? O assustar. Brasil? Eu já trabalhei em 22 países. Passei por 22, fazendo alguns trabalhos, morei em 8. O país. Sabe por quê? Sabe por quê? Te dou um exemplo. Eu já trabalhei em país muçulmano, fechado. Hum. A exploração sexual existe, o abuso sexual existe, a coisificação do ser humano existe, a escravidão existe. Mas dentro daquilo que está escrito, dentro das leis deles, leis do país e lei religiosa, está dentro que eles podem fazer isso. Eles são ensinados e educados que eles podem fazer isso. O brasileiro, como outros latinos, se descrente. E existem as mesmas coisas que existem em outro país. E a gente tem leis, por mais que não sejam leis perfeitas, a gente tem leis, mas que está só no papel. Na prática, a gente não consegue usar. Te dou um exemplo. Casamento com criança é contra a lei, mas sim dentro do Brasil. Mas se existem casamentos, e eu acompanhei de perto, de meninas de 12 anos, de 11 anos, casadas no cartório, com caras de 40, de 50 anos, porque elas foram parte do pago da dívida que o pai delas tinha com essa pessoa. Isso no Brasil? Sim. Mas isso acontece em cidade grande ou é mais cidade de interior? Tem essa diferença também ou não? Cidade mais de fazenda, do interior, muito de fronteira você vê mais. Outra coisa que você vai ver, até o ano 2019, estava vigente uma lei onde o estuprador podia casar com a vítima, aqui no Brasil. Até 2019. Ou seja, a menina não só que tinha que suportar de ser estuprada, senão que tinha que casar com o cara. Ela pode. Cara, meu Deus. Até 2019, ou seja, ontem. Ontem. Ontem, Essa lei foi abolida. essa lei foi abolida. Outra coisa que você vai encontrar em Brasil que você não encontra em todas partes. Se a gente pensa do ser humano como uma mercadoria, a gente tem aqui importação, exportação e uso interno. Então, você vai ter pessoas de outros países trazidos para o Brasil para ser explorados sexualmente ou com trabalho escravo. Você vai ver brasileiros sendo levados para fora e você vai ver brasileiros, por exemplo, do Nordeste vindo para São Paulo, Santa Catarina, Curitiba, Rio de Janeiro. Então, isso que te mata, de dizer, cara, nossas leis não são tão ruins. Não digo que são boas, mas não são tão ruins. Pelo menos tem lei, né? Tipo assim. Tem, existe. Porque, por exemplo, o que você vai ter? 2 países no mundo que não tem nenhuma lei de punição para traficante, que é a Mauritânia e a China. Não tem. Pro tráfico humano. Sim, para escravidão em si. Porque tráfico humano é a escravidão que você movimenta. O momento que você movimenta para ser explorado. Que o que a gente fala para entender o que é o tráfico humano? Aquilo que o tráfico humano não é. Por exemplo, se uma criança está sendo abusada sexualmente dentro da casa pelo padrasto, isso só é abuso sexual. Não é tráfico humano. Agora, a criança está sendo abusada pelo padrasto e está vindo o amigo do padrasto com umas quantas cervejas na mão e por isso ele tem a permissão de estuprar da criança também. Aí estamos falando de exploração. Alguém for de abusar
está ganhando algum lucro, ainda que seja cerveja. Eu já escutei de um caso de a menina foi trocada por uma caixinha de chiclete ou por uma cachaça dessa mais barata. Então, aí a gente está falando de abuso sexual, de estupro, estamos falando de exploração, mas ainda não estamos falando de tráfico humano. Agora, a criança está sendo abusada pelo padrasto. Estão vindo os amigos dele, e aí um dos amigos disse: por que você não vende ela? Que tem um prostíbulo lá, na cidade tal, no estado ao lado, que vão te dar tanto se você vende ela. Ah, legal. Vende ela, coloca no carro e envia. Nesse momento, a gente tem tráfico humano. Ela está sendo movimentada, ela foi vendida, foi comercializada para ser movimentada, para ela ser em um lugar específico, explorada sexualmente e ganhar dinheiro sobre essa exploração que está acontecendo. E ali ela não tem mais direito de voltar para casa, não tem mais direito de entrar em contato com nada. Dificilmente, e ainda que tenha, eu já vi prostíbulos com grades aqui no Brasil, e eu já vi prostíbulos abertos. A menina está na rua e ninguém está vigiando ela. Só que ela não se consegue, não se sente digna de sair dessa vida. Mas a pergunta que não quer calar, tipo, e a mãe? Ah, isso é pesado. Por quê? Porque tem uma coisa forte nisso. Se quem é a mãe do gato? Que é a mãe do gato? A gata? A gata. Quem é a mãe da escrava? Outra escrava. A A mãe- mãe passou pelo mesmo. Quando você começa a ver o histórico, Mas, tipo, por ela ter passado pelo mesmo, será que, tipo assim, por exemplo, eu passo uma coisa ruim, eu não quero que a minha filha passe pelo mesmo, sabe? Eu vou evitar ela de passar por isso. Nem sempre. não, sabe por que não? Ui, perdão, te interrompi. não pode falar. Pode falar, a gente Pode só quer falar. ouvir. Eu só quero fazer pergunta aqui. Eu só quero sugar. Se você vê que estou caindo assim, é fome ou sono, aí a gente para, não tem problema. Peraí, vou te servir café agora. Pode pegar o Ah, café. sem graça. Vamos lá, cafezinho. É, que você vai encontrar nisso? Que eu escuto muito isso. A pessoa que passou por estupro, ela se sente culpável de ter sido abusada. A grande maioria vai te falar assim, mas que eu sou mulher, ou seja, já sente culpa por ser mulher. Aí, quando ela tem, depende do nível de cura. Se ela conseguiu entender que a culpa não é dela, que é o primeiro passo da cura, ela consegue proteger a filha. Mas se ela não entendeu que ela não é culpável, ela não vai proteger a filha porque ela vai sentir que, por ser mulher, vai ter que passar o mesmo, não tem volta, ou uma coisa ainda mais perigosa. Ela vai falar: eu era pecadora, eu provoquei, mas minha filha é tão inocente, é tão bonitinha. Quem que vai ter coragem de fazer alguma coisa contra ela? Então, isso é muito comum delas te falarem isso. Eu, eu acompanhei um caso no Rio de Janeiro que eu fiquei, faltou ar. Acharam que tinham que me levar para o hospital de mal que eu passei. A pessoa me fala assim: eu fui estuprada pelo meu pai biológico, de tantos a tantos anos, de não sei quanto até os 14. 14 anos, eu conheci um rapaz de 16. Ele se apaixonou de mim, ele era muito maltratado pelo pai, fugimos juntos. E eu fiquei grávida de gêmeas. Um garoto que ela gostava, que gostou mesmo. Começaram a progredir, estavam trabalhando. Ele, um dos dias que está voltando do trabalho, ele é atropelado por um carro e ele morre. E ela se encontra com a filha de uns 6, 7 anos aproximadamente. Já estava na igreja, ela já estava convertida e oferecendo um trabalho para ela. Só que o trabalho era longe. E chegava o horário das crianças sair da escola e não tinha ninguém para cuidar das crianças. O que ela fez?
ela foi a morar na casa da mãe dela, com a criança, onde morava o pai, que tinha abusado dela. Ela vai, trabalha, trabalhava muito, voltava na casa super cansada. Um dia, a patroa dela fala assim: Olha, chegou tudo isso de comida, por que você não trabalha hoje? Leva toda essa comida e leva para as meninas. E ela, toda feliz, carrega um monte de sacola, está chegando na casa, e quando ela abre a porta do quarto das crianças, o pai dela está estuprando uma das meninas. E terminava de estuprar a anterior. Ela desespera, dá um soco nele, pega as duas crianças, sai correndo e procura um irmão da igreja, uma família da igreja que ajudaram nele. E daí em diante ela foi protegida pelas pessoas da igreja. Quantos anos tinha a filha dela nessa época? Ela estava nas meninas com 7, 8 anos. Aí, quando. E eu falei assim para ela: o que passou na tua cabeça para você colocar na casa desse velho pedófilo as duas meninas? E ela falou chorando: Não, Jô, mas eu merecia. Mas elas não. Como que ele teve coragem de tocar a duas meninas inocentes? O que abriu a brecha enorme foi ela, ainda com a idade que tinha, carregar a culpa, achar que ela tinha culpa daquilo que tinha acontecido. 99,9% das vítimas de qualquer estilo de violência ou abuso acha que a culpa é dela. Uma coisa que, por exemplo, vocês que moram fora do Brasil devem ver muito: violência doméstica. A brasileira casa com o cara que conheceu pela internet e acha que o cara é bom. E depois ele dá surra e maltrata ela e toda a história. Se você pergunta para ela se ela quer sair dessa vida, ela vai falar: não, porque ele não é ruim. Eu que provoquei. Eu que falei o que não devia. Eu que tenho que aprender que. Cerebral. Claro, mas se a lavagem cerebral de dizer: eu não sou digna, eu não presto, eu não tenho valor, pode me usar porque eu sou coisa. O problema não está só naquele, não é aquele outro que está de fora. Porque pensa assim: você tem uma forma de trato do teu marido. O que aconteceria se ele te bate? O que aconteceria que se meu marido me bater? Sim. Nossa, eu vou procurar ajuda, vou atrás, eu não vou admitir. Eu lembro, a minha mãe sempre conta de um dia que meu pai chegou bravo e quebrou uma coisa que estava aí do lado. E a minha mãe estava cozinhando. E disse que ela pegou a faca assim e mostrou para ele. E falou assim: Você vai me bater só uma vez. Essa é a única oportunidade que você tem para me bater. Só uma. Aí disse que meu pai falou: Não, nem passou pela minha cabeça. E, realmente, meu pai não é violento. Nem passou pela minha cabeça. Mas é aquilo: se eu entendo quem eu sou, se eu sei qual é a minha identidade como ser humano, não vou permitir que ninguém me trate como lixo. Vai me tratar como lixo uma vez, mas depois eu vou sair de perto. Não consigo. Ah, o meu marido é grande, me dá um soco, eu não posso me defender dando outro soco. Ele me fecha dentro da casa com chave. Eu vou procurar a forma de sair da forma que ele não perceba. Agora, quando que a mulher vai ficar presa na casa e não vai fazer nada? É porque ela já vem de violência. E outra das coisas, marido violento, ele mostra que é violento quando está namorando. Não mostra só quando casa. Nossa, isso é muito bom as meninas ouvirem. Qual que são Os sinais? os sinais de uma pessoa violenta e abusiva? Ai, tem uma coisa que é assustadora. O cara pedófilo, por exemplo, ele é muito paternal. É um cara super agradável, tranquilo, te protege, se oferece para ajudar em todas as coisas. Ele é manipulador.
e uma manipulação tão fina que até você perceber a maldade dele demora muito. A maioria das vezes é depois de bastante tempo que Porque você realmente é consegue difícil, perceber. né? Porque tem aquela pessoa que também gosta de criança, né? Que age assim, que age por amor pela criança, tudo. É difícil distinguir. Sim, mas por isso que cada um tem que saber qual a responsabilidade. Por exemplo, você vai encontrar isso que seria o homem, o perfil mais normal do pedófilo. Mas você vai encontrar, por exemplo, uma vovocinha de 70 e não sei quantos anos, que vai sentir prazer de tocar um bebê, de bulinar um bebê. Ela é tão pedófila como o cara que está pensando em uma coisa pior. E vai fazer o mesmo mal. E provavelmente vai fazer isso mais com meninos que com meninas. Quando. Então, é, Entendi. aí que tá a proteção tem que ser a nossa, de dizer, eu sou responsável da criança. Quem vai dar banho na criança? Ensinar a criança. Aí que vem a parte da prevenção. Sem a criança, ninguém toca. E uma coisa que é chave, a criança tem que saber que ela sempre vai ser escutada e sempre vai ser acreditada. Criança não cria coisa do nada. Ele precisa ver alguma coisa. Por isso que é bom sempre os pais estar perguntando à criança de uma forma que a criança entenda, que eu não sei como. A gente ainda não somos Eu não pais. sou pai, mas uma forma que você venha a prevenir a criança. Olha, Sim, sim, sim. Não, tem curso, tem gente, eu posso até apresentar para vocês, pessoas que trabalham nesse que eu falo assim, eu não trabalho prevenção. O nosso trabalho quando tudo deu errado. o Esse é o resgate. nosso trabalho. Resgate. A Resgate pessoa. da pessoa mesmo. Sim. Então, nosso trabalho quando o abuso já existiu, quando a exploração já existiu, quando o maltrato já existiu. Agora, quando se trata de prevenção, tem gente que posso apresentar gente que de luxo para trabalhar e vão te ensinar isto de dizer, ensina teu filho que parte do corpo não se toca, que ele mesmo tem que aprender a se higienizar, que ele tem que falar quando alguma coisa incomoda, que nenhum adulto tem obrigação, ele não tem obrigação de suportar o beijo, o abraço do adulto, que ele é dono do corpo dele. Ninguém pode tomar decisões sobre o corpo dele. Os únicos que estão dentro dessa lista para tomar decisões é pai e mãe, sempre e quando não venha agredir ele. E aí que você vai ensinar, nem pai nem mãe pode tocar aqui, aqui, aqui. Ouvindo você falar, sabe o que passa na minha cabeça? Como a igreja precisa fazer palestras, chamar pais, chamar mães e incentivar a fazer palestras com pessoas assim, com pessoas que entendem, sabe? Não só palestra assim, porque tem muita palestra muito boa, mas eu acho que tem essa deficiência de levar esse conhecimento para os pais. É igual você falou, a maioria dessas mulheres que estão assim são cristãs, sabe? Em algum momento da vida, elas conheceram a Deus ali, tudo mais, frequentaram uma Elas tiveram um igreja, tempo na tiveram igreja, um conhece o tempo. local religioso, E né? às vezes até dentro da própria igreja, conheceram alguém que levaram ali para esse caminho, né? Não tô generalizando, não é sempre que acontece, mas pode acontecer. Então, lá dentro das igrejas, a gente também precisa fazer palestras. Dentro das igrejas, a gente também precisa levar pessoas que possam alertar pais, alertar mães e principalmente as crianças. É que a gente tem muito, são temas que dão medo, porque você disse, cara, o que vai sair? Um exemplo que a gente vai ter, e é o mal do século, que é a pornografia. Eu já escutei em aconselhamento para casais, que não sei o que estava fazendo lá, mas tudo bem. Mas eu já escutei em aconselhamento para casais, de falar a pessoa, não, é bom, uma pimentinha no casamento, um pouco de pornografia, não faz mal. Quando na realidade a pornografia é uma aula de como estuprar. A grande maioria das coisas que se vai ver de pornografia é o estupro que foi filmado, não foi uma atriz fazendo cara de tô gostando disso, não tô gostando. Foi abusada, foi estuprada mesmo.
Então, não tem nada de bom. Hoje estávamos conversando com uma amiga sobre isso, que eu já tenho escutado, que falam para a moça que vai casar. Fala assim, não se preocupa do momento da lua de mel e a noite de boda, você precisa só ficar quietinha que ele faz. Cara, como assim? É a relação sexual. É os dois se conhecerem, os dois ser parte daquilo que vai acontecer. Como que ela tem que ficar quietinha? Quando você fala para a mulher, você tem que ficar quietinha, você está colocando ela em posição de objeto. Não é, é uma coisa que se faz de a dois. Senão, não é sexo. Se não tem os dois, não é sexo. E uma pergunta, o missionária Jô. Não fui eu. Não foi, não foi você, não foi você. O que você diz para uma pessoa que ela sofreu abuso na infância? Ou às vezes alguém que vai estar vendo, eu não conheço ninguém assim. Só se alguém que vai ouvir esse podcast. Chega em alguém através de Spotify, chega em alguém, eu não sei como, mas alguém que foi atingido. E essa pessoa está falando assim, poxa, eu sofri disso. Eu fui abusada, eu passei... Tem esses traumas psicológicos por conta do abuso, desencadeou. O que você diz para essa pessoa? Às vezes ela tem a culpa, que ela quer culpar ela, a responsabilidade, que nem você disse, ou a pessoa está na prisão, vivendo uma vida de exploração sexual ainda, ou está nesse conflito desse mundo pornográfico. O que você diz para essa pessoa que está ouvindo a gente? Primeiro, que a pessoa entenda que não teve culpa daquilo que aconteceu, e ninguém tem direito de abusar de ninguém. Segundo, que é uma dor que lamentavelmente não tem cura. Vai doer um pouco menos, mas sempre dói. E quem pode trazer essa melhoria é só Deus. Aquilo que a gente fala, coloca a culpa sobre quem corresponde, não é tua, é daquele que abusou. Mas ao mesmo tempo, perdoa aquele que te abusou, não porque ele merece, mas porque você merece não carregar essa dor. Porque quem abusou está nem aí. Feriu e ele foi. Está nem aí com a dor de aquele que feriu. Agora, quem passou por isso não merece ficar prostrado, não merece seguir sofrendo, não merece. Estupro traz consequências terríveis, deforma o que é a sexualidade saudável, deforma o que é a paternidade, deforma o que é quem é Deus, porque você não consegue ver um Deus que não te protegeu naquele momento que isso aconteceu, e deforma a tua identidade, quem é você. Então, tudo isso pode ser colocado em ordem quando a gente se coloca nas mãos de Deus e deixa Deus agir no impossível. Porque perdoar uma coisa dessa humanamente é impossível. É impossível. Casos de suicídio por estupro são muitos, muitos. Tem uma organização aqui no Brasil, 78% das ligações que eles recebem, eles trabalham 24 horas, 74, 78% das ligações que eles recebem de pessoas que se querem suicidar é porque foram estupradas. É um número muito alto. A pessoa não quer perder a vida, mas quer perder a dor. Então, pode parecer que fórmula mágica, mas é Jesus, não tem volta, é Jesus. A dor é muito grande, não tem como tirar essa dor de outra forma. E eu tenho visto muitos casos de pessoas restauradas, se bem, e hoje têm uma vida saudável. E deixa eu te fazer outra pergunta. Agora, como que podemos detectar? Porque, querendo ou não, quando a pessoa sofre um tipo de abuso, a pessoa tem alguma reação, tem algum medo, principalmente jovem, criança, ou até mesmo adulto. Às vezes uma mulher
Como que podemos detectar que a pessoa está sofrendo um Não abuso sofreu, né? ou não, está sofrendo, está passando no presente e a pessoa não tem coragem de conversar, de expor, tem o medo, a vergonha. Como que você... Qual que são os sintomas? O que, Os guias. um sintoma, melhor dizendo, assim, que dá para detectar que a pessoa está tendo esse trauma? Uma criança, Quando se trata de criança, uma das coisas que você vai notar é que ela muda totalmente o agir dela. Um exemplo, criança que foi estuprada por um homem. Sempre que se aproxime homem perto, ela não vai querer toque. Ela vai ficar com vergonha, vai baixar a cabeça, por mais que seja um conhecido, vai ter problema. O primeiro que vai demonstrar que a coisa está errada é o intestino. Essa primeira parte do corpo que demonstra que a coisa está errada. Criança, se fazia cocô 2 vezes durante o dia, ou ela vai ir para a diarreia, ou ela vai ir para não conseguir fazer cocô, porque o corpo se fecha. Crianças que vão estar tomando banho o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, vão estar pelos cantos procurando se masturbar, porque essa história, que é o terrorífico do estupro? Que você vai ter o lado horroroso da violência que ela sofreu e, ao mesmo tempo, acordou o líbido da criança. Acordou a sensação da pele e da sexualidade, que a gente foi feita para isso. Então, por isso que ela sente tanta culpa. Porque ela sente nojo do estuprador e, ao mesmo tempo, ela está com desejo de ser tocada. Então, isso é terrível. Por isso que a culpa que se faz na cabeça é enorme, porque ela não entende que o reagir do corpo tem a ver com o fisiológico. E o nojo que ela sente tem a ver com aquilo que foi feito contra ela. Então, ela vai mudar. Se é calma, vai passar a ser violenta. Se Uma das coisas que você vai ver muito de meninos que passam por estupro, eles vão se vingar com algum bicho que tenha na casa. Vão chutar ele, vão maltratar o gato, o cachorro, vai quebrar tudo que tem por perto, vai maltratar o irmãozinho, vai ter problema na escola dando surra para todo mundo. Por quê? Porque o que você quebrou no menino? Você quebrou a masculinidade dele. Então ele vai querer reafirmar dizendo, não, pô, cara, isso que aconteceu não me faz menos homem. Então você é violento. Vou partir para a violência. Desconfiança é uma coisa muito comum, se e depende muito do estilo do abuso. Um exemplo, se a criança está sendo abusada, a mãe vai para trabalhar o homem que está na casa dá surra na criança e estupra. Ela vai ter um estilo de reação. Vai ter uma reação mais servil, vai estar o tempo inteiro obedecendo. Quando chega a mãe, ela já está dormindo, obedece até coisas mais mínimas que coloca na frente, tem medo de qualquer pessoa que se aproxime a tocar ela. Você se aproxima a dar um doce para ela e ela já faz isso. Agora, tem a outra que vai ser seduzida, vai ser com carinho, vai falar, não, carinho de papai. Aí ela vai falar, mas não gosto que me toque no meio da perna. Fala, não, é carinho, carinho. Isso que papai faz, é carinho. E vai falar uma palavra maldita, que vai falar, tá gostoso, né? É uma palavra que todos eles repetem. Então a criança começa a aprender que é só carinho. E a cabeça dela guarda que é só carinho. Ela sente nojo, ela se sente mal, mas se o pai está falando, o padrasto, aquele que é o adulto que protege, que é carinho, ela se sente na obrigação de guardar isso como fosse carinho. Então, o que ela vai fazer? É, o corpo dela vai demonstrar com alergia, cabelo dela caindo, comida que faz mal no estômago. E quando ela se aproxima a um homem, se ela sente carinho por esse homem que está na frente, ela vai querer fazer o mesmo carinho que esse adulto na casa está fazendo com ela.
Então, é um tema, sim, longo. Isso seria uma aula extra, porque as características mudam muito quando é adulto, quando é criança, se é menino, se é menina, depende da cultura da pessoa, depende de muita coisa para a gente identificar. Eu te passo a minha chave para identificar. É o Espírito Santo. Fala, Deus, me fala, o que que aconteceu com essa garota que tem alguma coisa de errada? E aí você vai ter uma coisa pior nessa história, que é pior a história. Uma mulher demora em contar que passou por um abuso. Um homem é capaz de nunca na vida contar que ele passou por um abuso. Ele vai morrer com isso dentro dele. Uau. Uau. E é pior, né? Quando É porque você confessou. O que você sente na primeira vez que você fala? Porque o que te leva ao estuprador de criança? Te leva que tudo é segredo. Não conta para ninguém. Se você contar, eu te mato. Se você contar, mato a tua mãe. Se você contar, eu falo para todo mundo que você é a prostituta que está permitindo que faça isso. Se você contar, vou falar para todo mundo que você é o viadinho. No momento que a pessoa falou, aí começa a cura. A gente diz, caraca, não morri. Terminei de falar e não morri. Estou vivo. Então, a coisa pode melhorar. E mais de tudo quando a criança fala e é escutada. A grande maioria das vítimas de abuso sexual que hoje são adultas e não estão curadas, não é porque passaram por abuso sexual. É porque na hora que pediram ajuda, ninguém ajudou. E mandaram ela calar a boca. Aquelas que passaram por um abuso e a mãe falou assim: vem cá que eu te protejo, te tiro daqui, vamos para outro canto. A cura delas é muito mais rápida e elas se transformam em adultas curadas, saudáveis. Então, essa é a chave: escutar e acreditar é a... Isso que você acha? Uau. E nosso horário já tá expirando. Eu tô aqui pensando em você. O relógio dela o relógio dela já tô. Eu coloquei massa para fazer pão. A parte boa é que ele levou, tá bonita lá. Tá bonito. Deu tempo pra massa crescer. Deixa eu fazer uma pergunta. Só pra mim. Só essa aqui. Conclui. Vou fazer a última. Essa aqui, olha. A penúltima, tem a última. A saideira. Aqui. Olha. Você trabalha só no Brasil ou como está a extensão fora do Brasil, da Argentina? Como que está do seu ministério, a tua equipe? Então, a gente é muito, muito novo. A gente teve nossa assembleia de fundação da ONG em agosto deste ano. Então, eu tenho muitos anos de trabalho. Eu trabalhava com a Junta de Missões Mundiais, da Batista daqui do Brasil. E antes tinha trabalhado com outras ONGs e outras organizações. 2020, janeiro de 2020, eu fiz aí 2 dias de obedecer a Deus. Deus falou que era para sair, eu saí. Por quê? Porque eu entendi a minha saída. Eu estava fazendo um trabalho mais de escritório. Estava fazendo um trabalho mais sabe quando você chega a um ponto de se sentir confortável no lugar que está, mas você vê que não cresce além disso? No momento que Deus falou, entendi que Deus falou, ponto, acabou. Não entendi o porquê, obedeci, já está, já foi. Mas esse sonho que Deus tinha me dado com 16 anos está sendo realidade hoje. Olha só. Que é poder abrir essa ONG. E é tudo muito novo. Então, a gente já recebe casos de fora também. A gente está trabalhando com casos de fora. Hoje, a gente está, pelo fato de ser um começo, a gente não está trabalhando só com casos de tráfico humano. A gente está trabalhando com casos de violência doméstica e abuso sexual infantil, mas casos que sejam dentro da igreja. Por quê? Porque especificamente aqueles que são dentro da igreja? Porque dificilmente alguém que seja da igreja vai sentir confiança de falar para meio mundo. Então, o que a gente faz é o primeiro passo a passo, se aproximar da pessoa, ajudar e fazer as conexões
diretamente para uma ONG específica com o trabalho deles. Porque essa é a nossa forma de prevenção. A gente teve um caso antes da dignidade, mas que tem a ver com isso, anos atrás, a menina estava sendo explorada sexualmente. Quem estava explorando ela era um pseudo pastor. Foi feito todo o processo, tudo bonitinho, a coisa está certa. Estou falando uma história muito antiga. Hoje a menina é adulta. O tempo que isso aconteceu, que foi o que passou pela nossa cabeça. A gente disse, se ela não é protegida agora, ela vai cair numa rede, porque a dignidade dela foi roubada. Então, vendo esse exemplo daquele tempo, de dizer, a nosso trabalho com violência doméstica e com abuso sexual infantil são só aqueles casos que a gente vê a possibilidade e o perigo que possam cair numa rede. Esses são os únicos casos que a gente pega. Aquilo que eu falava para você, a gente só pega aquilo que é do punk. Dos outros a gente passa para as outras ONGs. As pessoas caem na rede de vocês. Cara, da forma que você menos imagina, já aconteceu. Ou por meio das embaixadas brasileiras, a gente trabalha com uma ONG na Suíça, que eles trabalham com a retorno voluntário de brasileiras desde a Europa, ONGs amigas, igrejas, pessoas que fazem a denúncia no Instagram. Já aconteceu com gente que me encontrou no metrô e sem saber que eu trabalhava nisso me pediu ajuda. Então Deus faz uma coisa assim muito muito louca, assim. Por isso que eu falo, minha vida não é normal, eu não consigo ver. E quem te acha pelo Instagram? Qual é o Instagram que a pessoa procura? Dignitate BR. Dignitate Brasil. Ok. Aí eu mando depois para você bonitinho assim, anota. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também, para quem quiser procurar, mandar mensagem. E outra coisa, essa ONG, alguém quiser chegar, participar da ONG, ofertar, sabe? Poxa, que pode ofertar, pode contribuir. Gente, que sentir no coração, né? Como pode fazer? Alguém que conectou, quer entrar em contato com você, às vezes, para ofertar o ministério, todo esse projeto. Tem como ou não? Sim, a gente não tem ainda CNPJ, se Deus permite sair agora em novembro. Então, quem está recebendo as ofertas, não sei, é a minha igreja. Eu sou da Igreja Batista Nações Unidas. Talvez meu pastor um pouco muito conhecido, mas pelo menos no Brasil, pastor Luiz Saião. Nossa! Eu tive uma classe com ele. Muito conhecido. Para! Eu tive uma classe com o professor Luiz Saião, que o final da classe, todo mundo saiu chorando. De soluçar. Não, ele que começa e te leva junto. E o choro dele é... Gente. Teve um culto, ele pregando, ele estava lá, bem lá no púlpito, né? Eu estava sentada no final. E ele começa no momento a chorar e foi muito engraçado, porque no momento que ele estava chorando, me olha, porque ele já sabe que eu vou acompanhar, que eu vou chorar junto, né? Eu não sabia se eu seguia chorando, soltava gargalhada, porque, cara, ele me procurou porque sabia que ia chorar também. Nossa. Eu vou para São Paulo, vou levar minha carta de membro, sabe? A gente tem igreja na Flórida. Ó, mais perto. Mas o pastor não vai ser o Luiz Saião. Claro, não mesmo. Poxa, que besteira, porque eu vou colocar todas as informações aqui. Sim, eu te passo completo. A gente está usando o Pix e tudo da igreja e a gente tem a terminação tem que ser 0,03 para que eles saibam que é para a dignidade. Para a dignidade. Poxa, que Deus continua
abençoando, mas Deus já tem abençoado, né? Sim, Esse sim. trabalho eu já tenho abençoado. Poxa, Verdade. que Deus continue, olha, usando de forma especial com essa missão. E é algo tão sério, pouquíssimo falado. Quando eu vi a Lili na classe, você falando, comentando, dando a classe sobre isso aí, comentando sobre o teu testemunho, relatando todo isso aí, isso chamou minha atenção, me despertou algo assim. Eu falei, meu Deus do céu, olha como que isso é sério, um problema tá no nosso meio. Quantas pessoas que eu conheço que sofreu por esse problema, sabe? Sim. Ou está sofrendo por esse problema e às vezes a gente fica assim, de mãos atadas, sem saber Não, o e que assim, fazer. a gente falou dentro do tráfico humano só a parte da exploração sexual hoje. Porque se você entra na parte de remoção de órgãos, adoção ilegal, trabalho escravo, casamento forçado, mendigagem, então você entra num panorama. Vai gravar mais. A gente vai ter que fazer parte 1, parte 2, Parte parte 2, parte 3. 3. Vamos ter que gravar mais. Não, assim não cansa de mim, eu chamo outro para que fale nessa parte. Não, Assim. eu não vou Gente, eu cansar. quero saber de tudo. Eu não vou cansar porque isso. Aí você ora para conseguir o visto, conseguir a passagem. Já, Não, eu já já tô, estou eu já tô orando. assim, ó. Deus, essa mulher aqui em casa, nós gravar vai ser um projeto de 5 horas. Porque aqui em casa vamos botar umas comidas aqui na mesa, tá tudo certo. Ah, se tem comida, a coisa melhorou. Com certeza. Quando você estiver aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um podcast. Vou fazer ele ao vivo, em live. Do jeito que as pessoas podem perguntar interagindo. Claro, claro. Esse Não, algo... dá para fazer. Dá para fazer. Fora. E uma das coisas que eu falava com a Andreia da tua turma, Sim, aham. é, o que conversávamos com ela, tem muita coisa que você pode fazer como prevenção com brasileiros e brasileiras que já estão lá e aqueles que estão pensando em ir, aquele da procura, do sonho. Tem muita coisa que pode ser feito, muito, muito, muito. Desde o lugar que vocês estão, com suas igrejas locais, dá para trabalhar e trabalhar bem. Você está dizendo aí, você falando toda essa conversa que a gente teve, assim, a mente vai abrindo, porque às vezes a gente fica tão na caixinha e a gente não olha qual o problema maior que está na sociedade e como igreja que a gente pode atingir. Poxa, a gente estava pensando como que às vezes como cristão, essa aí, você pode até nos ajudar, vai me direcionar nessa aí que como igreja tem um problema. Eu tenho certeza como que 2 mais 2 é 4, que é aqui na nossa região, aqui em Nova York, que se eu perguntar para diversas mulheres que estão sofrendo, pessoas que estão sofrendo uma exploração sexual nesse momento, poxa, deve ter muita gente. Como que... Sim, não, e uma coisa que é fantástico de que você pode fazer é de dizer, não pensemos em aquele que é do lugar, vamos pensar só no brasileiro. De dizer, cara, ser escutado. Dizer, eu passei pela fronteira do México para chegar aqui. Eu estou trazendo a minha filha. Olha, a gente acompanhou um caso de uma brasileira que também foi para um país para uma melhor vida. Que não foi com 2 filhas pequenas. Ela consegue pedir ajuda a tempo, porque ela ia ser vendida ela com as filhas. E ela foi safa, descobriu rapidinho, pediu ajuda para a polícia viu ela, resgatou, fez a denúncia e começa o processo. Aí estou conversando com ela por telefone, dizendo: olha, você vai ter que esperar até tal dia para, por meio da embaixada brasileira, por meio da ONU, tudo isso você vai ter a passagem de você e da filha. Ela disse: ah, não, mas eu estava vendo aqui com um carinho um brasileiro aqui, que ele passa pela fronteira, aí a gente vai de carro até não sei onde, de lá passa por uma balsa, da balsa para o carro. Aí eu quase que perco a paciência. Eu falei: caraca, menina, você quase que foi vendida, você com tua filha. Vai fazer de novo essa volta? Que você pode ser vendida na volta.
Então, a pessoa não se liga, parece que esquece do sofrimento que passou. Não se atenta, né, pro sofrimento. E outra coisa que vocês vão ver saindo para a rua, não é que vai ter mais problema. Vocês vão começar a ver como que tudo isso está muito mais na vista de vocês do que vocês imaginavam. No Rio de Janeiro, eu fiz uma pesquisa sobre chineses, sobre trabalho escravo. E uma das meninas falou assim, Jô, quantas pastelarias existem em tal parte do Rio de Janeiro? Pô, cara, eu caminhei lá, deve ter umas 15, 20. Ela falou, tá bom, faz de novo. Caminha de forma intencional. Olha de forma intencional. Fiz o mesmo recorrido, 90 e não sei quantas pastelarias. Porque quando a gente olha para o sofrimento de forma intencional, a gente vê que ele está muito mais perto da gente. Ô, Jô, agora essa questão. O trabalho escravo. Esse vai ser para outra. É tanta coisa que vai vir na cabeça dessas coisas. Esse vai ser para outra. Esse é outro tema, calma. Não, só esse. O último. A saideira. A Sai já falou saída 3 vezes. O trabalho escravo. Essa questão do trabalho. A questão do trabalho. Eu tô até esquecendo de mudar as câmeras aqui. A questão do trabalho escravo. A pessoa não tem nenhum salário ou tem um salário mínimo, que troca tem, porque por exemplo, vamos supor, a pessoa vive um trabalho escravo no Brasil, a pessoa vive um trabalho escravo aqui em Nova York, vamos supor, o que é? A pessoa recebe alguma coisa? Qual é esse negócio de trabalho escravo? Escravidão é quando você perde o domínio sobre a tua vida. Alguém decide sobre a tua vida. Se não, por exemplo, aqui em Brasil você vai ter duas nomenclaturas. Uma é trabalho escravo e a outra é trabalho análogo à escravidão. Trabalho escravo é aquele que a pessoa não pode sair do lugar, não porque esteja a porta fechada, sino que está longe, não sabe como. O dinheiro que dá é muito mínimo, não dá para ela se livrar. Bate, maltrata nele fisicamente, o alimento que se dá é estragado, a família dele é ameaçada. Então, quando se dá todas essas características, a gente está falando de trabalho escravo. Agora, quando se dá de dizer, ele está trabalhando, o salário mínimo para todo mundo é de R$ 2.000. Mas o cara está trabalhando por 300. Aí, se ele fala assim para o patrão, não, mas 300 e pouco, vi que é 2.000. E o patrão vai falar assim, problema teu, vai embora. Não gostou? Vai embora. Esse não é trabalho escravo. Entendi. A pergunta é, porque é até difícil de acreditar e é tão visível quando você falou, poxa, no Brasil, trabalho escravo, porque a gente não consegue detectar esse problema. Sabe? Nossa, aqui tem campos, por exemplo, de café ou de cana-de-açúcar. Muito estrangeiro. Tem um amigo que ele morou em São Paulo um tempo. Morava aqui, foi para São Paulo trabalhar, ficou um tempo. Câmara. E ele disse para mim o seguinte, ele falou comigo, Anderson, em São Paulo tem muito trabalho escravo. E essa pergunta, eu falei, cara, como assim? Porque parece que a gente não vê esse problema. Tem muito tempo que eu não vou no Brasil. Mas a gente vê que tem muitos problemas em nossa volta, ao nosso redor. E como cristão, como igreja, a gente pode fazer muita coisa. E é bom a gente ter essa conversa, esse bate-papo, que a gente começa a olhar para a nossa cultura, olhar para o nosso local geográfico com outros olhos. Sim. E começa a olhar com um olhar, como você falou, olhar mais... Qual foi a palavra que você disse? Olhar... Crítico. Mais intencional, sabe? Qual é a raiz do problema? O que será que eu posso fazer? E que Deus nos use a nossa vida, que a gente venha ter essa visão aqui nessa cidade, sabe? Que a gente possa ser um servo de Deus para ajudar as pessoas que estão sofrendo de algum assunto desse aí que a gente conversou hoje,
Às vezes que a gente não pode ter a resposta, mas agora eu sei para quem que eu posso direcionar. Não, assim, eu não sei a resposta, procuro quem sabe. Mas se a gente fala de trabalho escravo, a gente vai falar de consumo consciente, vamos falar de agrotóxico, sabe? Aí você está entrando em um tema que é muito mais amplo do que você. É a mesma coisa, por exemplo, a gente iniciou falando sobre a Copa, né? Eu tava dando uma stalkeada lá no seu Instagram e eu vi que tem um post lá falando algo que eu nem imaginava. Tipo, tá todo mundo olhando a Copa brilhar, lindo, maravilhoso. Aqueles estádios que falaram que o estádio do Catar foi o mais caro até hoje, né? Na história da Copa. Sim. Não sei quantos trilhões. É... Enfim, mas por trás disso, teve trabalho escravo. Teve gente que trabalhou muito, teve gente cara, eles trabalhavam não sei quantas horas e não recebeu nem água. Tipo assim, que não sei quantas pessoas morreram, 6.000 e, sei lá, 500, acho que se eu lembro, se eu tô bem de memória. Foi menos, 100 e poucos. Foi muita gente. Não, fora o que a gente não sabe, porque nem tudo eles revelam. Não, e tem coisa que tá igual que a Bíblia, né, que conta que foram alimentados 5.000, mas não estão contando as crianças E as as mulheres? mulheres. Eles mais ou menos têm isso. Eram uns 3.000 que estavam lá, mas estava a mulher dele, estava o filho, estava. É muito comum isso, por isso que eu falo para vocês. Um pouquinho mais dos 50% do planeta não tem lei de punição para traficante, tráfico de pessoas. Então, o número é muito alto. O traficante é encontrado com uma pessoa dentro do carro que está sendo levado para ser vendido. A pessoa vai ser tirada do carro, dada a liberdade e acabou. E ninguém vai preso, e não acontece nada na grande maioria dos países. Por isso que eu digo, é um tema muito louco. Se a gente fala que quando falamos de tráfico humano, não é uma história linear. O tráfico humano é uma história em forma de estrela. Aqui está o tráfico humano, aqui está a história da vítima, e no meio disso tem um monte de outras histórias de comércio no meio que caminham junto. Meu Deus do céu. Então é bem profundo. Bem profundo. Que podcast. É Vontade de papo. sugar tudo. O que você sabe? Só que não, porque eu não jantei. Só que não jantei. Eu também. Maybe not today. Nem senhora. Pero. Mas, ó, não, vai ter que ter parte 2, só te aviso, tá? Não, e uma das coisas que eu aceitei com vocês nesse horário da noite é porque não era aula, era podcast. Porque quando eu dou aula, eu tenho que entrar em muito mais detalhes. E eu vou direto, sabe? Você vai falando, falando, falando. Quando faz pergunta, acaba sendo um pouco mais leve. As duas aulas, tanto de vocês como que do grupo de Santos, foram 2 noites que eu não dormi. Porque você lembra do rosto da pessoa. Porque tem uma coisa, você trabalha nisso, você se acostumou. Não, ninguém se acostuma a isso. Então, o que eu tenho? Eu tenho amigos que caminham comigo, tenho minha terapeuta, que é uma santa, ela é brasileira, mora no México, casada com um norte-americano. Então, ela tem a mistura perfeita para me atender. Mulher de Deus maravilhosa. Eu tenho a minha líder de missões, que se não deu aula para vocês, provavelmente pronto vai dar, a Sucili, que é coreana, que é da minha igreja. O Saião, de qualquer coisa que eu sei que eu levanto o telefone, ligo, e o cara que sempre está no telefone. Ele responde todo mundo que manda mensagem para ele. Tudo, não interessa quem, ele responde. No princípio que eu conheci ele, eu lembro que eu falei assim: será que eu posso passar seu número para fulano de tal? Ele me olhou e falou: e por que não vai poder? Qual o problema? Pode ser que seja que ele não veja. Então eu tenho essa equipe que cuida de mim. Porque a gente não é de ferro, a gente não é Deus. O único que sabe tudo e que sabe como cuidar é Deus. A gente não tem como.
Ainda mais Ainda bem que a gente tem ele. tem ele, e Deus usa pessoas, que nem você falou, essas pessoas qualificadas, pessoas, homens e mulheres de Deus, que, que você trabalha numa área que Deus tem usado. Você trabalhar, servir a Deus numa área que até dá um sacode na gente emocionalmente de ver essas questões que a pessoa sofre. Poxa, que Deus continue te abençoando, te usando. Sabe uma coisa que Deus me deu? Apesar da muita coisa podre que eu vejo da humanidade, Deus me deu uma alegria muito grande e Deus me deu um amor muito grande pela humanidade. Eu falo assim, porque trabalhamos nessas áreas, a gente não, nosso alvo não é sentir a dor da humanidade, é sentir a dor do coração de Deus por ver a humanidade sofrendo. Porque é diferente. A dor do coração de Deus é diferente. Então, e eu acho que isso que te fortalece, que eu sou aquela que vou falar besteira, vou falar duas coisas certas, uma besteira. Dificilmente vou ficar séria. Se eu tenho que estar num lugar muito quadradinho, eu fujo. Não presto para isso. Mas eu entendo com a alegria que Deus dá, porque é Ele que faz o trabalho, não é? Uau! Eu sei que eu não posso mais fazer pergunta, eu tô cheia dela. Pode não, responde não. Não. O único que você pode perguntar é assim: quando você vir aqui, eu cozinho tal Gosto de comer. Qual que é o que você gosta de comer? Eu vou fazer Não, pra eu, você. eu posso começar a preparar agora? Qualquer coisa que tenha carne. Nossa, tem carne? que delícia. Costela. Qualquer coisa que tenha carne. Nossa. Coisa Vou maravilhosa. preparar então, próxima vez aqui em casa. Próxima vez você vai vir aqui em casa pessoalmente, não só pela câmera do telefone. Então tá bom, combinado. Pra gente encerrar, qual mensagem que você disse? Pra gente encerrar, a saideira, a minha verdade. Qual é a saideira? Qual mensagem que você disse pra encerrar? Qual mensagem pra quem tá ouvindo a gente, Ouvindo depois a de ouvir gente. tudo isso, que pessoas que passaram ou que não passaram por isso, né? Que glória a Deus que não passaram por isso. Qual mensagem você daria pra quem tá ouvindo a gente hoje? Que Deus é um Deus de justiça. Que não importa o que. Não importa o que a gente tenha sofrido, o erro que a gente tenha cometido, ele vai colocar as coisas na balança. E parece estranho, né? Porque, pô, tá falando de castigo, tá? Não, mas a gente colhe aquilo que semeia. Então, aquele que foi ferido, Deus vai consolar, Deus vai curar, Deus vai restaurar. É só procurar. Mas aquele que fez a coisa errada, também vai pagar, aqui na terra, daquilo que fez errado. Porque Deus é justo. Se ou uma coisa que dói quando você escuta assim dizer, porque Satanás que fez o inferno, tipo, ele não fez nada. Quem fez o inferno foi Deus, para ele, para Satanás e para os demônios. Não fez para o homem. O inferno não foi feito para o homem. Agora, qual a única forma que Satanás fere o coração de Deus? Quando fere o ser humano. Então, procura Deus. Não sei pelo que você está passando, não sei qual a tempestade que você tem, não sei o tamanho da ferida que você tem, não sei qual o tamanho do pecado que você não está conseguindo dominar. Procura a Deus, que aquilo que parece impossível, Ele pode fazer sim ou sim. Não tem volta, a palavra dele é real. E eu falo assim, eu fiz agora, princípio de novembro, 50 anos. Me converti com 11. Com 7, a primeira vez que escutei dele. Daquele tempo até agora, eu vi um Deus que age no meio do impossível. E ele faz, e ele restaura, e ele muda a história daquele. Sabe uma frase horrorosa que eu tenho escutado muito das meninas? De dizer: me falaram que eu nasci para puta. Menina, criança te falar isso.
E depois você ver ela de adulta, em um microfone, falando assim: eu aprendi que eu nasci para ser filha remida de Deus. E eu sou a que vou dirigir o louvor, eu sou a que vou pregar, eu sou empresária tal, eu sou advogada tal. É, quem escreve nossa história é o dedo de Deus. É Ele, ninguém mais. Não interessa quanto desenho de mau gosto Satanás faça na tua vida. Deus vai desenhar a melhor vida para você. É só se deixar direcionar por Ele. E Ele vai fazer a mudança. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nossa. E assim, gente, a gente encerra mais um Connectus Podcast. Podcast. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com alguém. Você que está aí no Spotify também, só ouvindo a gente pelo áudio também, vai lá, tá, escreve no canal também, compartilha o Spotify, o Amazon. Nos ajuda essa mensagem a chegar até outra pessoa e saiba, quem escreveu a sua história foi Deus. Deus abençoe. A gente encerra por aqui. Fica com Deus. Tchau, tchau. Então tá Deus bom, gente. abençoe. Beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.